prestaram bastante atenção nas letras que a gente cantou? São muito bonitas as letras, né? E qual que seria o tema que você daria para essas 3 músicas? Se fosse dar algum tema e pudesse falar assim, acho que todas as músicas falam sobre isso. O que você colocaria aí? Esperança? Ok. Confiança. Confiança no Senhor. Exatamente. É exatamente sobre isso que nós vamos estudar hoje. Sobre confiança no Senhor, porque Ele é fiel. Convido novamente os irmãos a abrirem suas Bíblias, Salmo 119, 137 até o 144. Salmo 119, 137 ao 144. Ok? Falar que nem José fala, todos achamos. Eu quero ler os 3 primeiros versículos com você, ok? Podemos ler? 137 ao 139. Senhor, Tu és justo, e Teus juízos são retos. Ordenaste Teus testemunhos com justiça e com toda fidelidade. O zelo me consome, pois meus inimigos se esquecem da Tua palavra. Você em algum momento já duvidou de Deus? Você duvidou se Deus é justo ou não? Nós temos, ou pelo menos a maioria dos cristãos tem algumas dúvidas a respeito disso, mas principalmente em dias de tribulações, principalmente quando a nossa vida está por um caos. Talvez a gente duvide se Deus é justo mesmo quando um parente morre, ou quando a gente recebe a notícia de que algum parente, algum vizinho, algum amigo foi diagnosticado com uma doença grave ou até mesmo terminal. E a gente se pergunta, será que Deus é justo? Porque o meu parente faleceu ou está diagnosticado e eu não consigo ver a bondade de Deus, eu não consigo ver a justiça de Deus aqui. Ou muitas vezes, até mesmo quando o namorado ou a namorada termina com você. E você entra no seu quarto, bate a porta, chora e começa a se questionar se realmente Deus é justo. Ou quando alguém da sua família começa a te ignorar, te exclui dos grupos do WhatsApp, do Facebook, ou não olha mais na sua cara, ou nunca mais te liga, e você começa a se duvidar se Deus realmente é bom. Talvez quando você perde um emprego, ou quando não encontra nenhum emprego há 2 anos, e as finanças começam a bater, e as contas começam a aparecer na sua caixa de correio, e você começa a perguntar, será que Deus é justo mesmo? Será que esse Deus a quem eu confio, será que Ele é bom mesmo? Será que Ele é justo? Será que a palavra de Deus é verdadeira? Talvez quando o seu sustento vai por água abaixo e você não tem mais onde tirar dinheiro, e mesmo que você tenha feito empréstimo em todos os bancos, você agora não consegue mais pagar os empréstimos. E agora você começa a se questionar cada vez mais, será mesmo que esse Deus é justo? Você começa a dizer, não é possível, esse Deus não me ama, esse Deus é injusto. E a palavra dele então, essa tal de Bíblia, ela com certeza não é reta. A justiça de Deus ser reta? Com certeza não. Olha o que está acontecendo na minha vida. Ele disse que me amava, está lá na palavra de Deus dizendo que me ama, mas eu não estou vendo isso na prática. Deus disse que nunca me abandonaria e que mesmo que eu passasse pelo vale da sombra da morte, Deus estaria lá, porque o Senhor é meu pastor, mas olha o que está acontecendo com a minha vida. Ele me abandonou. Não é possível. Os testemunhos do Senhor são justos e fiéis? Até parece. Tudo o que Ele me mandar fazer, eu não vou mais obedecer.
porque afinal tudo que eu faço, tudo que eu obedeço, sempre dá errado. Deus me manda, olha, ame o teu próximo como a ti mesmo, e eu amei. Eu tentei amar o meu próximo como a mim mesmo, mas olha no que deu. Eu perdoei o meu próximo, e olha no que aconteceu, acabou em divórcio. Eu perdoei meu marido, e ele continuou me traindo. Eu perdoei minha esposa, e ela continuou me traindo. Eu fui zeloso ao Senhor, olha no que deu. O pessoal do trabalho, da faculdade, começam a zombar de mim, porque nada na minha vida dá certo. E eles não acreditam em Deus, e tudo na vida deles dá certo. Mas olha para mim, eu sou fiel ao Senhor, eu sou zeloso, eu busco a palavra de Deus, e essas coisas acontecem comigo. Do que adianta ser zeloso? Do que adianta seguir, se esse zelo pela palavra de Deus me consome? Eu não aguento mais, e eu não quero mais acreditar nesse Deus. Talvez essa não seja a sua dúvida, mas talvez seja a dúvida de muitos que você encontra por aí. Eu não quero mais acreditar em Deus, eu não acredito que esse Deus é justo, por causa dos problemas que eu enfrento, dia após dia. E talvez você não fale isso com a sua boca, mas muitas vezes você expressa isso com o seu viver. O texto ele começa dizendo, ali no 137, ele já começa sem ressalva nenhuma, dizendo quem é o Senhor e como Ele é. Senhor, Tu és justo, e os Teus juízos, eles são retos. Então o que o salmista está dizendo é lembrando quem o Senhor é, lembrando que de fato Ele é justo. Ele começa a lembrar de que os testemunhos do Senhor, que Ele ordenou a Ele mesmo, ao salmista, ele foi feito com toda a fidelidade. E ele, por ser zeloso, esse zelo pela palavra de Deus consome. Por quê? Porque os inimigos, as pessoas que estão à volta, a gente falou isso na semana retrasada, os inimigos eles se esquecem da palavra de Deus. E eu queria justiça para eles. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente começa a duvidar dessas coisas. É muito fácil a gente dizer que Deus é justo quando tudo está acontecendo de bom na nossa vida, não é? A gente tem salário, a gente tem emprego, o salário no final do mês nunca atrasa, a gente tem uma família estruturada, a gente tem esposa ou namorado que não tem traído a gente, está tudo acontecendo de bom na nossa vida. É muito fácil a gente dizer quando está tudo muito, muito bem, quando tudo está indo muito bem, a gente dizer, Deus é bondoso, Deus é zeloso. Mas e quando as coisas estão acontecendo de mal a pior? E quando os inimigos começam a zombar de nós? A gente começa a duvidar. O primeiro problema é que a gente começa a olhar as circunstâncias. A gente começa a olhar para os problemas. A gente olha para os nossos inimigos, na verdade, os inimigos de Deus. A gente esquece de olhar e pensar que de fato Deus é justo. Mas como a gente disse, e eu já quero dar a resposta logo de cara, a chave para isso, a chave para essa falta de confiança, essa falta de fé de que Deus é justo, a chave é a confiança em Deus. É confiar de que esse Deus não muda. E é isso que ele vai responder. É nunca esquecer de quem Deus realmente é. É confiar de que esse Deus não muda mesmo em meio às nossas circunstâncias. É difícil confiar. E eu sei que eu sou humano. Não passou uma semana em que eu não me pergunto se Deus realmente existe e se Ele realmente é bom. Porque acontecem situações em nossas vidas que a gente passa a duvidar. Mas a chave para não duvidarmos se realmente Deus é justo é confiarmos nesse Deus, é sabermos quem é esse Deus. Eu queria continuar lendo com você o versículo 140,
Vamos ler 140 e 141. Tua palavra é fiel a toda prova, por isso teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço de teus preceitos. Nós devemos primeiro confiar. Para confiarmos que Deus é justo, nós devemos também confiar na palavra de Deus. Porque nós só saberemos quais são os planos de Deus e nós só saberemos quem é Deus através da tua palavra. Ele diz quem Ele é e Ele mostra que Ele é justo através da palavra dEle. Mas se a gente começar a duvidar da palavra de Deus, a gente começa a duvidar do próprio Deus. Se a gente começar a duvidar e começar a perguntar, mas eu acho que a palavra de Deus, que essa Bíblia aqui, eu acho que contém alguns erros, eu acho que, não sei se realmente Moisés atravessou o mar, eu não sei se realmente Adão e Eva existiu, eu não sei nem se esse Deus da Bíblia é realmente esse Deus. Se a gente começar a duvidar da palavra de Deus e do que Ele diz para nós começaremos a duvidar do próprio Deus. Só que ele vai dizer que a palavra de Deus é fiel a toda prova. Um comentarista disse de que a palavra de Deus ela é 100% verdade se 1000 ou 1 zilhão de teólogos ou estudiosos colocarem a palavra de Deus à prova, a palavra de Deus sempre vai permanecer fiel. Se a gente colocar a palavra de Deus e dizer, eu acho que isso aqui não é verdade, a gente não tem como dizer que não. A gente não vai achar um erro. A gente vai ver que a palavra de Deus, ela é 100% fiel. E aquilo que Deus fala para nós é fiel a toda prova. Por isso, e é por isso que o servo passa a amar a Deus. Mesmo em meio a dificuldades, o servo passa a amar o Senhor porque a palavra dele é fiel. Então, em vez de falta de confiança, ele confia no Senhor. Ele tem a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira. E porque a palavra de Deus é verdadeira, então eu passo a confiar no próprio Deus. Eu passo a confiar, eu passo a amar o meu Deus por causa disso. Então, quando as circunstâncias estão vindo, eu olho para a palavra de Deus, eu sei que ela é fiel, e eu passo a amar. Mas ele vai dizer no 141, sou pequeno e desprezado. E não fui eu que escrevi esse salmo, tá? Sou pequeno e desprezado. Essa palavra pequeno, ela literalmente significa insignificante. Então o que ele está dizendo é, Senhor, eu sou insignificante. E muitas vezes a gente está nessa situação. Senhor, a sua palavra é fiel, mas eu sou insignificante. Eu sou desprezado. Cada vez mais estão me rebaixando. As dificuldades estão vindo e eu não consigo encontrar alívio nenhum. E cada dia mais as circunstâncias vêm. Mas, olha a resposta dele. Olha onde está a confiança. E onde deve estar a nossa confiança. Mas não me esqueço de teus preceitos. Eu confio que a tua palavra é fiel e eu não esqueço dos preceitos do Senhor. Então as dificuldades vêm, mas eu não me esqueço desses preceitos. Então, quando eu passo por essas dificuldades, quando eu começo a encontrar isso na minha vida, eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar de que a sua palavra é fiel. Nós não estamos isentos de dificuldades. E nós seremos rebaixados. Nós seremos desprezados. Nós sentiremos na pele, em alguns momentos, em que a gente diga, Senhor, eu sou insignificante. Não vale nada. Eu não sou nada diante do Senhor. Quem eu sou? Eu sou desprezado todo dia. Eu vou para a escola e zombam de mim, eu vou para a faculdade e zombam de mim, eu vou para o trabalho e zombam de mim, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu lar.
os meus filhos, os meus pais, os meus parentes zombam de mim porque eu sou cristão. Zombam de mim porque eu vou para a igreja. E eu não aguento mais. Parece que eu sou insignificante para o Senhor. Parece que eu sou desprezado. Mas eu não vou esquecer dos teus preceitos. Eu vou continuar seguindo. Então a solução é primeiro confiar de que Deus é justo. E a solução a segunda é confiar que a palavra de Deus é fiel. E a terceira é não esquecer dos preceitos de Deus. Mas ele continua dizendo a respeito dessa solução, que é confiar num Deus que não muda. É confiar num Deus que continua sendo fiel. Ele volta então para dizer no versículo 142, tua justiça é eterna, e eu tenho que confiar de que a justiça de Deus, além de ser reta, ela é eterna. E a tua lei é a verdade. A justiça de Deus, ela é eterna, e a ideia aqui é que ela não é variante, ela não varia, ela não muda, ela é eterna, do começo ao fim. Então, a justiça de Deus, ela é igualzinha, mas igualzinha mesmo à justiça do Brasil. Não muda, certo? Ou não? Não, a gente tem que confiar na justiça do Brasil. É igualzinha à justiça que a gente tem no mundo. Ou em qualquer país. Eu falei Brasil, mas em qualquer país. É claro que não. A justiça de Deus, ela simplesmente não muda. Deus é o mesmo do começo até o fim. Não tem como a gente falar assim, Deus, ele foi justo no Antigo Testamento. No Novo, mais ou menos. E agora Deus deu uma vacilada com a gente. A gente não pode acreditar nisso. Deus é justo, e ele foi justo com Moisés. Ele foi justo com Davi. Ele foi justo com seja lá quem for. E ele continua sendo justo com o Gil. Ele continua sendo justo com a Rosa. Ele continua sendo justo com todos nós. Deus não muda. A justiça de Deus, ela é eterna. Então eu não posso falar assim, Deus, você está sendo injusto comigo. Está vendo o que está acontecendo aqui na minha vida? Então, você está sendo injusto, Deus. Pô, que injustiça, hein, Deus? A gente muitas vezes não fala isso de boca para fora, mas a gente pensa nisso. Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Acorda, olha. Pô, você não está vendo o que está acontecendo com os ímpios? Alguns salmos vão falar sobre isso, né? Senhor, olha para os ímpios. Olha a vida deles. Olha como eles têm crescido com o Senhor. Olha para a minha. Eu busco o Senhor e parece que a sua justiça não se aplica a mim, só se aplica a eles. Senhor, seja justo comigo também. Senhor, a sua justiça deve ser para todos. E é. Deus não muda. A sua justiça não tem falha. Não é que nem a gente vê a justiça do nosso país. Ela não muda. Então a gente não pode se esquecer disso. A gente não pode se esquecer de que a justiça de Deus é eterna. Mas ele vai dizer um segundo ponto aqui. Ele vai falar sobre a lei, dizendo que a lei de Deus, ela é a verdade. A ideia de que a lei de Deus, não existe nenhum pingo de mentira, não existe nenhum pingo de alteração, não existe nenhuma dúvida que nós podemos ter sobre a lei de Deus, que é igualzinho à lei do Brasil. Igualzinho. A gente não tem como duvidar. A gente olha para a lei de Deus e a gente fala assim, a lei de Deus é eterna, a lei de Deus é verdade. Não existe alteração na lei de Deus. Por quê? Porque ela foi feita pelo próprio Deus. E se existir alguma alteração, algum probleminha na lei, eu tenho que começar a duvidar de Deus. Só que a lei de Deus, ela se aplica para todos. E ela é verdade para todos. Então, quando eu olho para um Deus assim,
quando eu olho e digo assim, Deus, Ele é justo, mas a justiça de Deus é eterna. Os juízos de Deus são retos, porque a lei de Deus é verdade. Quando eu olho para isso, eu me sinto mais confiante em Deus, porque eu sei que, mesmo que eu passe por dificuldades, eu sei que quando eu leio a palavra de Deus, aquilo não muda. E se Deus diz que, se vocês me considerarem como o seu pastor, se vocês disserem, o Senhor é meu pastor, então vocês não vão sentir falta de nada, se vocês me tiverem como seu pastor. Se vocês me tiverem como seu pastor, ainda que vocês andem pelo vale da sombra da morte, vocês não precisam temer, porque eu estarei com vocês. Mas isso, se vocês me tiverem como seu pastor. Então, a lei de Deus, ela não muda. Ela é perfeita, ela é verdade. Mas aí, o salmista vai dizer novamente, pela terceira vez, sobre as suas tribulações. Ele vai dizer no 143, tribulação e angústia me dominaram. Ou seja, novamente, eu sou pequeno, eu sou desprezado, tribulações, angústias me dominam e eu não aguento mais, o zelo pela tua palavra me consome. Senhor, eu não aguento. São tribulações após tribulação, é angústia após angústia. A gente tem momentos de pedidos aqui, e muitas vezes a gente pode estar ansioso, seja por uma cirurgia, pela saúde, por um exame, pela nossa família, por pessoas aí da nossa família que não são cristãs, e a gente fica temeroso quanto a isso. E fala, Senhor, eu não aguento mais, é angústia após angústia. Eu chego em casa e vejo os meus filhos se desviando da tua palavra. Eu chego em casa e eu vejo uma tribulação tremenda. E é angústia após angústia. É tribulação após tribulação. E aí quando a gente pensa que, bom, agora chegou a tribulação, agora a minha vida vai melhorar. E aí acontece mais alguma coisa. Vem mais uma multa de carro, vem mais uma conta para pagar, vem mais a parente que falece ou está doente, e a gente volta a duvidar de Deus. Mas ele vai dizer que novamente, de que os teus mandamentos são o meu prazer. E nós devemos confiar nisso. Senhor, tribulação e angústia me dominam, mas eu tenho prazer na tua lei. O que me dá ânimo e o que me restaura é ter prazer na tua lei. É a tua própria lei. Ela me dá, o teu próprio mandamento, é ela quem revigora a minha alma. Eu estou passando por tribulação, mas quando eu pego a tua palavra para ler, me revigora, me dá prazer. E muitas vezes a gente continua nessa desconfiança em Deus, porque a gente não para saber quem é esse Deus. A gente olha e diz, mas Deus é injusto. A lei de Deus, ela não é boa, ela é injusta, ela não é reta, ela é alterada. E a gente fica falando isso de boca para fora, mas a gente para de simplesmente tirar um tempo e eu vou conhecer esse Deus. A gente vê por aí afora, pessoas dizendo, mas esse Deus é injusto, esse Deus da Bíblia aí, ele não é bom, ele é injusto, ele fez um monte de coisa errada e tudo mais. E aí você pergunta para a pessoa, você já leu a Bíblia? Para saber se ele realmente é injusto? Para saber se realmente ele é tudo aquilo que você está falando? Porque a gente tem que olhar para a palavra de Deus e ter prazer nos mandamentos de Deus, é ter prazer na lei de Deus, e ela quem vai nos levar a saber que Deus é justo ou não, a confiar nesse Deus, a saber quem é esse Deus. É por isso que ele vai dizer, aqui no 144,
de que os testemunhos são justos para sempre, novamente, essa ideia de eternidade. Novamente dizendo que a justiça de Deus, os testemunhos, a lei, ela é verdade e ela é eterna. Então os testemunhos, eles são justos para sempre. É algo eterno, é algo que não muda, é algo que não falha. Mas eu quero encerrar dizendo que muitas vezes a gente tenta e a gente luta para tentar entender o porquê que nós estamos passando por essas dificuldades. A gente luta e a gente tenta entender, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que parece que nada dá certo? É angústia após angústia. Eu confio no Senhor, ou eu tento confiar no Senhor. Eu tento saber de que a tua justiça é eterna, mas parece que quando eu começo a viver, parece que o Senhor não é justo. Em dois segundos, quando vem alguma angústia, alguma tribulação, em 2 segundos, eu já começo a duvidar de Deus. No dia seguinte, eu já nem creio mais que esse Deus é tão justo assim como dizem, é tão bom assim como dizem. Em uma semana, eu já começo a nem mais acreditar nesse Deus. E dizer, não, o que passou pela minha vida, cara, Deus não é justo. Deus não é reto. Porque o que tem passado pela minha vida não é possível. Mas olha o que ele pede. O pedido dele é: dá-me entendimento para que eu viva. Talvez a gente não vá saber o porquê daquela situação, o porquê nós estamos enfrentando aquilo, o porquê que isso está acontecendo na nossa vida, o motivo daquela circunstância em si. Mas a gente pode saber uma coisa, de que esse Deus é justo, de que esse Deus é reto, de que Ele não muda, de que Ele continua sendo bondoso, e de que essas circunstâncias têm um motivo. Muitas vezes a gente não vai saber o porquê, assim como Jó. Jó nunca soube o motivo, nunca soube o porquê daqueles sofrimentos, mas ele soube quem era Deus, ele soube que Deus é justo, e essa foi a resposta de Deus para ele. Deus simplesmente respondeu: olha, eu sou assim, e você tem que confiar em mim. Ele começa a perguntar, é muito engraçado aquele diálogo, né? Deus começa a perguntar para Jó: Jó, você estava quando eu comecei a criar o mundo? Você estava quando eu comecei a formar a criação e tudo mais? E aí Deus vem marretando Jó, até que Jó entende: Deus, eu não posso duvidar do Senhor, porque o Senhor é Deus. E essa conclusão que nós devemos chegar de acordo com esse texto: Senhor, me dá entendimento, me faça conhecer o Senhor, me dá entendimento da Tua lei, me dá entendimento da Tua palavra, me faça conhecer a Ti. Para quê? Para que eu viva. Porque se eu ficar apenas no meu próprio entendimento, se eu ficar apenas no meu próprio pensamento, eu vou morrer, assim como diz Provérbios. Não devemos confiar no nosso próprio entendimento, mas devemos confiar no Senhor, devemos confiar no entendimento do Senhor. E o entendimento que vem do Senhor é o que vai nos fazer confiar nele. Então, Senhor, me dê entendimento para que eu possa viver, para que eu viva, para que eu seja restaurado pelo Senhor, para que eu não morra na minha angústia. Me ajude a confiar em Ti, Senhor. Me ajude a lembrar que o Senhor é Deus. Me ajude a lembrar que o Senhor é Deus e de que eu não sou Deus. Eu sou apenas um homem insignificante. E, querendo ou não, muitas vezes eu mereço passar por tribulações, para que eu aprenda a deixar de confiar em mim e confiar no Senhor.
Então, Senhor, que nessas tribulações o Senhor me dê entendimento, para que a próxima vez que eu passar por alguma tribulação, eu não deixe mais de confiar de que o Senhor é justo, mas eu sempre lembre, Senhor, o Senhor é justo. Então, a próxima vez que acontecer alguma coisa na minha vida, me ajude a confiar de que o Senhor é bondoso, de que a sua lei é reta, de que a lei é verdade, de que o Senhor é justo, de que o Senhor é poderoso. Me ajude a lembrar quem o Senhor é. Tem uma música muito legal que eu gosto, que uma pessoa não muito conhecida, que chama Eduardo Mano. Ele canta uma música que diz: o Senhor é Deus e eu não sou. É uma música muito simples, porque ele só vai dizer isso. Me ajude a lembrar que o Senhor é Deus, de que eu não sou Deus. Porque se eu não sou Deus, passar por tribulações não são mais problemas. Porque, afinal, eu sou um servo. Afinal, os meus sofrimentos, eles vão resultar em glória ao Senhor. Então, quando eu passo por tribulações, eu não posso deixar de confiar em Deus. E nós devemos fazer assim como o salmista fez. Senhor, me dê entendimento. Então, mesmo passando por as tribulações, me dê entendimento para que eu viva, para que eu confie no Senhor, para que eu permaneça na Tua palavra. Porque sozinho eu não vou conseguir. Se eu ficar confiando no meu próprio entendimento, se eu ficar apoiando o meu próprio entendimento, eu vou falhar e eu vou deixar de confiar em Ti. Mas se eu confiar no Teu entendimento, se o Senhor me der entendimento, se o Senhor me mostrar quem o Senhor é, então eu consigo confiar em Ti. Eu consigo confiar de que o Senhor é justo. Então, quando a gente passa por tribulações, quando nós passamos por angústia, devemos pedir ao Senhor: me dê entendimento para que eu possa confiar em Ti. Me ajude a confiar de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é justo, de que a Tua lei é perfeita e é verdade. E que mesmo que eu passe por angústias, me ajude a confiar no Senhor. Amém. Esse é o melhor pedido que a gente pode fazer para Deus. Não ficar duvidando de Deus, mas simplesmente pedir: Deus, eu não sei porquê disso, mas me ajude a confiar em Ti. Está nas Tuas mãos. Eu tenho que deixar o Senhor ser Deus. E se o Senhor é Deus, então o Senhor vai me proteger. O Senhor vai me guardar. E eu posso confiar em Ti. Amém? Amém.